Olá, alunos! Aqui é a professora Miki de História e na nossa aula vídeo de hoje a gente vai estar aí dando continuidade à nossa aula anterior. Aquela nossa aula inaugural que a professora trouxe alguns elementos da pré-história, né? Pré-história que a gente já estudou no primeiro bimestre, mas para a gente ter uma noção, né? Ter uma forma de revisão e trazer à nossa memória os pontos principais que a gente estudou lá no primeiro bimestre e dando então continuidade. Então, se a gente lembrar que a história da humanidade é dividida em dois períodos, pré-história, que a gente já estudou, a gente inicia os estudos agora numa nova fase, conhecida como história. E aí a gente tem aquela passagem dos períodos históricos. E aí a gente lembra que a nossa linha histórica, né, a história da humanidade dividida em pré-história de um lado e tempos históricos do outro. Essa palavrinha, tempos históricos, também pode ser substituída por história. Então, nós temos aí esses dois grandes períodos, né? A pré-história acontecendo, que a gente já estudou, todos aqueles elementos dos grupos humanos, e aí nós temos o fator da escrita, né? Quando essas comunidades, quando essas sociedades inventam a escrita, né? A capacidade de registrar em tábuas de argila, em papiros, nós temos um fator de divisor de períodos históricos, encerrando a pré-história e começando então a história, que é uma nova fase da humanidade. Só para vocês lembrarem aqui, ó, a história ou tempos históricos está dividida em 4 fases: Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Então, assim que a gente termina de estudar a pré-história, a gente começa a estudar a história antiga, ou também conhecida como antiguidade. E aí eu trouxe a região mais antiga da Idade Antiga, que foi a Mesopotâmia. Eu trouxe como parte 1, porque o próximo vídeo vai ser a parte 2, porque tem muita coisa para falar. Bom, onde estão esses grupos humanos, né? Como no vídeo anterior, a gente tem que lembrar que esses grupos humanos já estão presentes em boa parte dos nossos territórios, do território do planeta, inclusive. Foi lá na pré-história que essas viagens começaram, né? Que os grupos humanos fizeram as viagens deles. E essas viagens permitiram, então, esses grupos humanos estarem dominando boa parte dos territórios do planeta. Mas por que a gente começa estudando a Mesopotâmia, né? E aí entra o fator da ciência arqueológica. A arqueologia vem nos mostrar que essa região da Mesopotâmia é a região mais antiga para essa nova organização social desses grupos humanos. Então, foi na Mesopotâmia que começou uma nova organização social antes das demais regiões. Então, onde estão as primeiras cidades da humanidade? Na Mesopotâmia. Onde está a primeira forma de escrita da humanidade conhecida até então? Na Mesopotâmia. Onde estão os primeiros impérios, né, o que a gente entende por império? Na Mesopotâmia. Então, a Mesopotâmia ela tem um caráter inicial para essa Idade Antiga. Então, é por isso que a gente analisa ela. Lembrando que, quando ocorrem as histórias dessas sociedades na região da Mesopotâmia, o mundo povoado também está fazendo a sua história. Né? As sociedades também estão fazendo agricultura, também estão fazendo guerra. Porém, tudo começa na Mesopotâmia, no sentido de organização social. As primeiras cidades, Mesopotâmia. As primeiras formas de escrita, Mesopotâmia. Então, a Mesopotâmia ela tem esse caráter inicial. É por isso que a gente fala que a Mesopotâmia foi o berço dessa civilização. Né? Ela que inaugura essa organização mais complexa, a divisão de tarefas, a política, a economia. Então, aí a gente começa olhando a região da Mesopotâmia. Mas vale lembrar que a América já vai ter sociedades complexas também. Só que a Mesopotâmia é mais antiga. Então, aí a gente começa estudando a Mesopotâmia até chegar nas demais sociedades da Idade Antiga. Como estavam esses grupos humanos, né? Então, quando a gente tem o início da Idade Antiga, em cidades, né? Como que eles estavam? Já dominavam o fogo, já praticavam agricultura, eles eram sedentários, né? Eles se fixavam por mais tempo no território, então eles vão aprender a dominar o território, a construir muros, né? A fazer suas cercas, a dominar mesmo o espaço. Esse sedentarismo levou a um aumento populacional, a uma nova forma de organização. Então, esses grupos humanos agora são comunidades, de comunidades eles viram sociedades, no sentido de complexidade. Quando a gente fala em aumento populacional, nós estamos falando de uma nova necessidade de organização. Liderança, política, agricultura, uma guerra declarada, um acordo de paz, um acordo comercial. É isso que torna a Idade Antiga
interessante e faz da Mesopotâmia o início de tudo isso, porque tudo isso começou a existir primeiramente na região da Mesopotâmia. Onde fica essa região, né? Ela fica num lugar chamado Crescente Fértil. Essa região da Mesopotâmia, para a nossa Idade Antiga, ela é uma grande região que incluía 3 rios: o rio Tigre, o rio Eufrates e o rio Nilo. Então, a Mesopotâmia tinha 2 rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. A Mesopotâmia faz parte do Crescente Fértil, entende? O rio Nilo não é da Mesopotâmia, mas o rio Nilo, o rio Tigre e o rio Eufrates fazem parte do Crescente Fértil. Então, onde estava a Mesopotâmia? Só para não confundir. A Mesopotâmia é uma região que está dentro do Crescente Fértil. O Crescente Fértil é maior, porque o Crescente Fértil abrange territórios que não fazem parte da Mesopotâmia. Entenderam? Então, a Mesopotâmia é uma região de 2 rios que fazem parte do Crescente Fértil. E esse Crescente Fértil é uma grande região que tem inclusive mais um rio, que é o rio Nilo, que vai pegar a civilização do Egito. A civilização do Egito não é uma civilização mesopotâmia, tá? Só resumindo, então, para não confundir. A Mesopotâmia é uma região da Idade Antiga que faz parte do chamado Crescente Fértil. Se eu mostrar aqui o mapa para vocês, é melhor. Então, esse Crescente Fértil é todo essa linhazinha aqui, ó. Tá bem feio, né, esse mapa, eu vou mostrar um outro mapa melhor. A Mesopotâmia está dentro do Crescente Fértil. Lembrando que o Crescente Fértil também tem outras regiões, inclusive a região do Egito, que pega o rio Nilo. Então, novamente, aqui a região do Crescente Fértil ó, fica um pouco mais fácil para vocês se localizarem. Ela pega ali o norte da África, né, naquela região da Idade Antiga, naquele período, norte da África, boa parte da Ásia, Ásia Central, né, que hoje nós chamamos de Oriente Médio. Então, toda essa região em verde destacado é a região do Crescente Fértil. E nessa região do Crescente Fértil existiam 2 rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. E o rio Tigre e o rio Eufrates compreendem a região da Mesopotâmia, onde vai existir diversos povos em torno desses rios. E os povos estão aqui, ó. Então, em torno desses 2 rios da região da Mesopotâmia, nós temos diversos povos que vão aí povoar o nosso período da Idade Antiga. E são diversos povos mesmos, né? Nós temos diversos povos que povoaram a região da Mesopotâmia ao longo desses rios. Por que ao longo dos rios, né? Aí vale a aula passada. A água era um fator fundamental para a sobrevivência desses grupos, dessas novas sociedades que estão surgindo. Então, a água era alimento, alimento dos animais, irrigação do solo, principalmente, porque eles já fazem agricultura. E aí a questão da dominação é muito importante. Muitas guerras vão ocorrer nesse período para dominar território. Então, vai ser muito comum as cidades serem erguidas com muralhas, né? Você ter a questão das montanhas também, as montanhas serem fatores que limitavam os reinos, os impérios. Então, de alguma forma, eles tinham que falar: esse território é nosso, o outro território é de vocês, e assim dominando ao longo desses 2 rios. A Mesopotâmia, essa palavra em grego, significa terra entre rios. Quais os rios que ocupavam a região da Mesopotâmia? Tigre e Eufrates. Tá? Quando a gente inclui o rio Nilo, a gente não está mais falando da região da Mesopotâmia, nós estamos falando da região do Crescente Fértil, que é uma região maior, que vai incluir outras civilizações, como a civilização do Egito. Dentro desse Crescente Fértil, existia uma região de 2 rios, que é a região da Mesopotâmia, que é o rio Tigre e o rio Eufrates. E aí vários povos, várias sociedades, culturas, tudo começou nessa região da Mesopotâmia, de forma inicial. A primeira cidade, região da Mesopotâmia. O primeiro templo, região da Mesopotâmia. A primeira forma de organização mais complexa, região da Mesopotâmia. Lá foi onde deu o início para essas organizações mais complexas de política, economia, de justiça. Já vai ter práticas de justiça nessa época, leis, né, leis de governabilidade, administração, a questão da religião que permeava todas essas sociedades ao longo desses rios. Todas elas eram politeístas, eu vou estar falando disso no outro vídeo. Então, essa organização complexa, não é fácil entender essas sociedades, elas são diferentes e tem muitos elementos iguais também entre elas.
Então, a região da Mesopotâmia ela se torna interessante e importante por isso, porque ele é o fator inicial, né? Ele é o pontapé que vai estar inaugurando a fase da Idade Antiga e aí vai estar atuando como o início da Idade Antiga, né? O início desses povos, o início dessa organização social. Então, os povos estão aqui, né? Esses são os povos ao longo dos rios, vários povos, a gente sempre estuda os principais, mas ao longo desses rios nós temos os babilônios, os acádios, os sumerianos, a Assíria. Vocês estão vendo essa palavrinha Pérsia aqui, né? A Pérsia, apesar de estar aqui nesse mapa, ela não é mesopotâmica, tá? Depois eu falo dela. Povos mesopotâmicos são povos que dominavam territórios ao longo dos rios Tigre e Eufrates. E aí são vários. Né? E aí nós temos os sumérios, os acadianos, os assírios, os babilônicos, que a gente vê muito em filme, inclusive, né? Os povos antigos, dos reis, mas fundamentais para a compreensão dessa Idade Antiga, inaugurando aí uma nova fase da história da humanidade. Por que nós estudamos essa fase tão antiga, né? Parece que tão distante de nós? Porque são as primeiras cidades da humanidade. Quando a gente fala em Idade Antiga, e principalmente na região da Mesopotâmia, nós estamos falando primeiro de tudo. Lá teve a primeira cidade, a primeira organização complexa, o primeiro legado de escrita, o primeiro registro de uma justiça, a questão do direito. Essa palavra direito vai vir mais lá com a civilização romana, mas a questão da justiça já vai estar presente na Mesopotâmia, acordos comerciais, viagens, guerra, instrumentos musicais, instrumentos bélicos, tudo esse ponto de partida para essa organização social diferente do que acontecia na pré-história começou lá na região da Mesopotâmia. Tá? E no Egito, por exemplo, no Egito já existiam grupos humanos? Já existiam. Ao longo do rio Nilo já vai estar os grupos humanos também fazendo as suas histórias, vivendo, mas não ainda como a civilização egípcia. Tá? Então, por mais que o continente africano é o primeiro lugar do surgimento do homem, não é a civilização egípcia. A civilização egípcia é depois dos povos mesopotâmicos. Foram lá na Mesopotâmia, lá na região dos dois rios, que teve esse início dessa complexidade social, dessas novas organizações, e depois volta para o Egito. Os grupos lá em volta do rio Nilo também se organizam e também começam a promover o que seria a civilização egípcia. Tá? Então a gente pega aí, Rio Nilo, Rio Tigre e Rio Eufrates formam um grande crescente fértil, que é o início da civilização da humanidade. A região da Mesopotâmia está dentro do crescente fértil, com dois rios, Rio Tigre e Eufrates, e aí inaugurando toda essa complexidade e essa organização social. Espero que vocês tenham entendido. É um tema bem tranquilo, não é fácil. É um tema tranquilo e fácil, me equivoquei. É bem fácil de entender quando a gente dá essa continuidade aos nossos estudos, né? E, enfim, resolva as questões, leiam os textos, eu vou deixar mais um texto para vocês disponíveis. Sempre dá uma olhadinha aqui na nossa aula vídeo, para estar olhando os mapas, tá ouvindo o que a professora está comentando. E o próximo vídeo é Mesopotâmia parte 2, onde eu vou estar falando as características desses povos mesopotâmicos. Tá? Mas a aula de hoje é mais para isso, para vocês se situarem como inaugurou a Idade Antiga, né? Saindo agora da pré-história, onde estão esses povos, estão espalhados no mundo todo, porém a Mesopotâmia, ela tem esse caráter de inaugurar a Idade Antiga, no sentido de trazer uma nova forma de organização social bem mais complexa. É por isso a sua importância histórica se deve a isso, que tudo começou lá. Então, a Idade Antiga ela tem como primeiro ponto de partida a Mesopotâmia, e é por isso que a gente parte dela para entender essa nova fase da história da humanidade. Bom, é isso. Espero que vocês tenham entendido. E até a próxima aula vídeo. Qualquer coisa, deixe lá as suas dúvidas lá no Google Class, que a professora vai estar respondendo. E é isso. Até a próxima, bons estudos e boas atividades.